Fala, moçada, começando mais um episódio deste podcast que veio para ficar e para abalar as placas tectônicas. Moçada, tô aqui com o meu amigo Carlão e hoje com uma convidada mais do que especial. Veio aqui conversar conosco a doutora Marília Seno. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vai ser com certeza legal, vamos aprender um monte de coisa. A Marília é especialista em educação, é doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista, que, aliás, parênteses, é a universidade que nós três fizemos. Você vê que se roda, mas o Nespiano sempre se encontra, né? Não tem jeito, é uma questão, é um imã. Mas antes da gente ter essa super conversa com a Marília, nós vivemos no modo de produção capitalista. Eu tenho a leve impressão que ele não vai acabar. Então vamos faturar para comprar o leitinho das crianças. Carlos. Temos que faturar, vamos lá, queridos. Olha só, gente boa, você que vai tirar a carteira de motorista, chegou o momento de você ficar habilitado. Procure ali na cidade de Garça a ZAP, a autoescola, ali com o Flávio, nosso companheiro de primeira ordem. A ZAP é só a melhor autoescola do Brasil. Carta tipo A, tipo B, tipo AB, reciclagem, renovação. E nave. Só carro novo. Daqui a pouquinho estão fazendo contato aí para você ir para o espaço com a ZAP Autoescola. Ali na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, na cidade de Garça. O telefone é DDD 14, número 34710662. Procura o Flavinho lá, fala que viu aqui no Prof Play, que bicho, você tá de zap, pode trocar que não tem erro. Vai que é sua. Você vai levar os pontos, não vai ter jeito. E, gente, o inverno está acabando, daqui a pouco começa a nossa primavera e depois o verão. E nada melhor nessa estação quente da Marília do que você se presentear com um gelato docinho, geladinho, gostosinho. Você gosta do doce, professor Marília? Com certeza. E você precisa ir lá na Velutini Gelateria, é ali na Rua Bahia, um pouquinho antes do Chaplin, que é muito legal. Ó, a Velutini é uma gelateria. Os sorvetes dele, por exemplo, você vai comer um sorvete, um gelato de manga. É manga de verdade, ela compra a fruta, ela processa, tem um sabor, o negócio é inenarrável, é só provando para você saber o quão gostoso que é. Fica na Rua Bahia, no número 675, no centro de Marília. O telefone deles é código 14 99687 8724. Você também pode pedir pelo iFood, eles têm um super cuidado com a embalagem, é uma embalagem 100% adequada para o produto, ele vai chegar campeão na sua casa. Lá o meu gelato preferido é o de amora. O Carlão, que já é um menino que gosta mais de uma coisa radical, já come logo ninho trufado na Nutella. Esse é bom. Lá, Velutini Gelateria Artesanal, muito gostoso, o Prof Play indica. É isso aí. E você quer fazer concurso, vai prestar vestibular, está querendo aprofundar em algumas disciplinas, quer fazer um curso específico. Aqui em Marília hoje temos a Fury. A Fury é um curso por matéria que fica aqui na rua Santa Helena, no número 352, ali pertinho do Bosque. O telefone da Fury é DDD 14, aqui em Marília, 981214287. Lá você tem curso de Química com o Inácio, tem curso de Matemática com o Lucas Leite, tem curso de Física com o Esqui, tem Redação com o Ricardo Japonês, tem Biologia com o Ricardo Carioca,
tem aulas ainda de aprofundamento ali, aulas particulares de biologia, de matemática. Gente, ajuda demais. A minha filha está fazendo alguns trabalhos específicos, é muito legal. Seu menino acabou de ir para o intercâmbio, não é? Quando voltar, de repente, quiser um ajuste, um aprofundamento, alguma coisa para o vestibular, a firme é bem interessante. E uma vez por mês, ou eu ou o Taone, estamos sempre lá para poder falar de algum assunto de atualidade, de política. Já fizemos vários esse ano e a gente vai continuar aí acompanhando a galera. Então é bem interessante também, uma estrutura bem legal. Chega lá que vai que vai. É isso aí. Gente, a gente vive um contexto meio curioso, onde intelectuais têm perdido um pouco do prestígio que já tiveram se a gente comparar com o passado. Então eu vou fazer questão de ler para vocês o resumo do currículo da Marília. Se liga na pancada dura. É um resumo de 40 minutinhos. Ela é rapidinho. fonoaudióloga, pedagoga, psicopedagoga, especialista em fonoaudiologia educacional, mestre em fonoaudiologia e doutora em educação. Sabe quando você vai no médico e fala assim, ô doutor, tô com uma enxaqueca, é virose, toca um negócio então. Ela é doutora de verdade, doutora que tem doutorado, que tem o título de doutor. Então, diante de nós, é uma pessoa altamente capacitada para tratar de um tema hoje que a gente vai dar foco, que é o tema da dislexia. Certo, Marília? Antes da gente começar a perguntar umas coisas, e ó, você vai dar aula hoje, que eu e o Carlão somos leigos no assunto. Então você se prepara para responder umas perguntas elementares. Mas antes da gente ir por esse lado mais técnico do papo, eu queria perguntar para você o seguinte: o que te levou a ter este tipo de ofício? De dedicar a sua vida, na verdade, ao outro, né? Porque é um grande gesto de carinho a sua profissão. Conta essa história pra gente. Legal. Eu acho que eu sempre começo a contar meu percurso depois da faculdade, né? Mas queria aproveitar para contar ali a partir do 3º ano do colegial, já que estou conversando com professores do colegial, né? E eu acho bem interessante porque eu sempre fui aquela aluna mediana, né? Eu também. Gostava muito, gosto até hoje de esporte, né? Estudava, passava, mas assim, na média, apesar de estudar bastante, tirava aquele 7 ali e tudo bem. No 3º colegial ainda não sabia o que eu queria fazer, como muitos ainda não sabem. Eu tinha 17 anos e a gente não tem uma maturidade muitas vezes para resolver isso naquele instante, né? Prestei um vestibular de odontologia, eu sabia que eu não queria nada relacionado à história e geografia, porque eu sou um fracasso, né? E acabei optando em prestar fonoaudiologia também. Sem conhecer muito, porque há 25, 30 anos ninguém sabia o que era isso, né? Prestei o vestibular de fonoaudiologia e eu sempre quis sair de Marília. Sou de Marília e queria sair daqui. Enfim, justamente por isso eu acabei passando aonde? Aqui, na Unesp. Então aqui estou até hoje, né? Aí eu passei na Unesp. Primeiro e segundo ano da faculdade a gente tem matérias mais gerais, né? A gente ainda não sabe exatamente o que é aquilo. Quando eu saí da faculdade no 4º ano, os professores sempre diziam: vocês têm que se especializar em alguma coisa, não dá para ficar só com a graduação, tem que continuar estudando o resto da vida. E eu fui fazer especialização em audiologia na USP de Bauru, no Centrinho de Bauru. Então eu fiquei 2 anos aprendendo questões relacionadas a aparelho auditivo, a exame otoneurológico, que é o exame para ver se a pessoa tem tontura, né? Quando a gente tem alguma alteração no labirinto. Quando eu retornei para Marília depois de 2 anos, eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria Municipal da Educação de Marília. E em 2001 eu comecei como fonoaudióloga da Secretaria da Educação. E eu acho que eu fui uma das primeiras fonoaudiólogas do Brasil a vincular o trabalho da fono à área educacional. Nossa. No início ninguém sabia exatamente o que eu estava fazendo lá, né? Então eu fiz um plano de trabalho, tive toda essa autonomia para estruturar mesmo o serviço dentro de uma secretaria. Na época era a professora Célia Carmagnani, a secretária de Educação. E eu digo que apesar desse currículo que vocês acharam extensos, né? Eu acho que nada substitui os anos que a gente tem de experiência dentro das escolas, né?
porque a gente vê muitas vezes alguns palestrantes com toda uma carga teórica proporem ações para os professores, para a direção escolar fazer, sem entender que é impossível. É isso mesmo. Né? Então é muito fácil eu chegar aqui e falar, você tem que fazer assim que vai dar certo, mas eu não conheço a realidade dentro da sua sala de aula. Hoje a gente tem aí os professores com a inclusão, com alunos com autismo, dislexia, síndrome de Down, deficiência auditiva, dentro de uma mesma turma, e espera-se, né, atribui-se ao professor a responsabilidade de dar conta de tudo, né? E se isso não funciona, é como se o fracasso fosse dele, porque não há um apoio, não há um suporte, não digo isso só da escola, mas de todo um sistema, né? Como é muito fácil um MEC propor ideias de cima para baixo, mas quem vai sofrer são os professores, os pais e os alunos, né? Então, depois que eu estava na Secretaria da Educação, fiz pedagogia, naturalmente fui colocando os 2 pezinhos na área da aprendizagem. Fiz a psicopedagogia, quis fazer o mestrado, mas isso levou uns 5 anos, né, para eu começar o mestrado. Depois dei mais um tempinho de uns 4 anos para o doutorado em educação. Hoje estou no pós-doutorado porque acho que eu sou um pouco hiperativa, né, inquieta, eu não consigo parar, né. Eu assumo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que é isso que me movimenta. Eu preciso ter sempre um desafio, né, e a gente busca muito trazer soluções. Eu fiquei 21 anos na Secretaria da Educação, me exonerei o ano passado. Meu maior trabalho ali dentro era a formação de professores para lidar com as questões relacionadas a esse trabalho de inclusão das crianças dentro da sala de aula. No caso dos transtornos da aprendizagem, como identificar esse aluno, né? Porque eles não têm essa formação, a gente não tem isso na pedagogia, né? Então, o que eu tenho que ver nesse aluno para pensar que ele não tem somente uma dificuldade, que é algo além, é algo orgânico, como eu encaminho? Em 2007, diante dessa angústia vivida, eu fiz um projeto para a criação de um centro de atendimento multidisciplinar junto à Prefeitura de Marília, né, por meio da Secretaria da Educação, para atender essas crianças da rede que a gente brincava que eram crianças que acabam ficando no limbo, porque elas não têm um transtorno evidente, físico, que mostra que realmente elas precisam de algumas adaptações, mas elas não conseguem caminhar sozinhas. E aí é como se acaba se atribuindo a elas como se fosse uma preguiça, uma falta de vontade, e a gente vê muitas vezes até os pais trazerem essas falas no consultório, na clínica. E então a gente tem que tomar cuidado de olhar o que realmente está acontecendo, nem sempre isso é uma preguiça. Pode ser uma fuga pela condição da criança de realmente não acessar um conteúdo. E aí não é pressionando, não é forçando que eu vou conseguir, né? Eu vou acabar causando uma repulsa. Enfim, peguei esse projeto, coloquei embaixo do braço e fui na Câmara de Vereadores de Marília. Não tenho relação política com ninguém, né? Não tenho esse problema, esse vínculo. Apresentei meu projeto para o presidente da Câmara. Na época era o vereador Eduardo Nascimento, eu não o conhecia, e ele tem uma filhinha com síndrome de Down, eu também não sabia. E quando ele viu meu projeto, ele ficou encantado, porque era justamente de acolher essas crianças da rede municipal para dar um suporte com relação à aprendizagem. Isso ainda não era falado como hoje em dia, educação especial, inclusão escolar, isso foi em 2007. Eu sei que o CAM, que era o Centro de Atendimento Multidisciplinar, saiu do papel, nós tivemos uma equipe com 20 profissionais, fono, físio, terapeuta ocupacional, né, psicólogo, psicopedagogo, num único espaço, era na Unimar na época, e nós atendemos mais de 40 mil sessões com essas crianças no decorrer de 8 anos. Até que, como as coisas começam, né, elas terminam sem muita explicação. Esse projeto hoje não existe mais, mas as escolas conseguiam ser assistidas dessa forma, né, por meio desse centro. E por causa desse projeto, no ano passado eu fui chamada pelos diretores lá da Unimed para a gente pra eu coordenar um centro, que na verdade nós tiramos do papel, ele chama CRI, Centro de Reabilitação Infantil Especializado, e hoje o CRI da Unimed atende 130 beneficiários com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, também tem uma equipe interdisciplinar. Então, mais uma vez, eu tive a felicidade de estar à frente desses projetos
que são a minha paixão, que me movem, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar, e é tão fácil, a gente vê que as políticas públicas são tão falhas, porque nós temos as respostas nas mãos, não existe um custo alto, mas a gente não tem interesse muitas vezes de se buscar a solução para esses problemas. Acho que é isso. É bem interessante a trajetória, a motivação. Mas eu queria fazer uma pergunta que é, com certeza, ela é básica ao extremo. Mas eu tenho certeza que muitos da nossa audiência ficam com essa dúvida. Quando você diz fonoaudiólogo, a maioria das pessoas sabe qual é a função, de uma forma geral, de um fonoaudiólogo. De um pedagogo, de um psicólogo, mas existe dentro do arcabouço de profissões hoje, o psicopedagogo. E é algo, a gente que está em escola todo dia, é algo que ouve-se falar muito e enxerga-se muito pouco. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse profissional, que eu acho que vai ajudar em todo o entendimento do pessoal da nossa audiência, para a gente poder aí fazer um bate-bola interessante. Se pudesse falar desse profissional e de como que você chegou nisso e como que lida com isso. Gostei da sua pergunta, né? Porque a psicopedagogia, na verdade, ela é uma pós-graduação, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente, os pais, né, também, sempre procurarem entender. Meu filho vai no psicopedagogo, mas qual é a formação de graduação deste profissional? Porque hoje nós temos psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos, na maioria dos casos, que fazem a psicopedagogia, né? O fonoaudiólogo, quando a gente fala fonoaudiólogo, as pessoas, a maioria, acha que é para cuidar de problemas da fala, especificamente. Dificilmente a gente vê uma família entender que o fonoaudiólogo lida com questões da aprendizagem. E são poucos. Na verdade, para o fonoaudiólogo intervir e tratar a dislexia ou qualquer dificuldade na aprendizagem, ele precisa de uma especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Então, no caso, eu tenho um título de especialista em fonoaudiologia educacional. São poucos profissionais no Brasil que têm esse título, enquanto fonoaudiólogos. Eu busquei a psicopedagogia porque eu achei que era algo complementar para a minha atuação, uma vez que eu trabalhava na educação e optei por isso, né? Confesso que por ter a formação de fonoaudióloga não me agregou muito. Porém, eu acho que quem faz um curso de pedagogia vai encontrar na pós-graduação da psicopedagogia questões relacionadas à prática clínica. Por exemplo, que a gente chama de anamnese, que é a primeira entrevista com os pais. Nós sempre vamos fazer a anamnese quando um pai chega com uma queixa ou procura a sua clínica. Vamos agendar a anamnese. É o primeiro encontro onde só vem os pais, sem as crianças, para a gente entender o que está acontecendo. O pai leva o caderno se for um caso de aprendizagem. Eu quero saber se mais alguém na família também tem aquela dificuldade, se já passou por outros profissionais, o que está acontecendo na escola, se toma uma medicação. Então eu vou contextualizar todo aquele caso para que eu possa preparar meu material de avaliação para num próximo momento eu encontrar com essa criança, né? Eu perdi a linha do que eu estava falando. Mas eu aprendi a anamnese, fazer esse processo, ainda na faculdade, por conta da minha graduação. O pedagogo não tem isso, né? Porque ele não vai atuar clinicamente, então ele não precisa disso, a não ser que ele opte por fazer um trabalho clínico. Então, para o pedagogo, é extremamente importante fazer a psicopedagogia, porque é onde ele vai fazer o link com várias questões relacionadas à saúde, né? Por exemplo, muitas vezes na graduação, nem o pedagogo e talvez nem o psicólogo vão ter matérias relacionadas à linguística, fonologia, fonética, que é a relação da letra com o som, que a gente chama de consciência fonológica, no momento da alfabetização. Então a gente sabe que muitos professores não dão essas dicas, essas estratégias do que acontece quando eu produzo um som do V e do F, por que eles são diferentes, e a criança acaba se confundindo letras como PB, TD, FV, não porque ela tem uma dislexia, mas porque ela não recebeu um estímulo adequado.
E aí entram as outras questões com relação a métodos de ensino, metodologias. No Brasil há uma crítica muito grande relacionada a método fônico, né? E aqui a gente não está falando de método. Mesmo dentro do construtivismo, que é a abordagem que se prega que o Brasil deve usar, eu não vou discutir métodos, mas a gente precisa poder usar estratégias, oferecer recursos para a criança, para que ela consiga se desenvolver. Sim. Quanto mais pistas eu der, melhor. Só que nós sabemos que existem escolas, existem cidades que proíbem o professor de fazer relação letra-som com as crianças. Isso é um crime, né? Porque você priva a criança de uma oportunidade de descobrir ali, no momento que ela vai escrever, dá um exemplo, ela vai escrever vassoura, ela fala vá, não sei se é com V ou com F. Se em um momento eu ensino para a criança que se ela tremer a boquinha quando ela fizer o som ela vai representar com essa letra, ela nunca mais precisa perguntar. Quando ela for escrever vaca, ela vai fazer treme, então é a letra V. Né? Então é só isso. Então é isso que eu digo, tem coisas que são muito fáceis de se oferecer e de que a gente acaba caindo na banalidade, né? Ou na proibição. Entendi. Eu não acho que seja fácil, eu acho que ilude parecendo ser fácil, porque é uma técnica, né? Eu nunca tinha percebido esse negócio. Não, jamais. Eu falei, nossa, se eu soubesse disso antes. Eu lembro, eu fazia um curso de inglês com um professor que era letrado, além de psicólogo. E aí ele me ensinou que para identificar a sílaba tônica, você pode transformar qualquer palavra em vocativo. Eu nunca tinha percebido isso. Autoescola, entendeu? Falei, pô, foi me ensinar isso com 25 anos, agora eu também não quero mais saber. Né? Mas que legal, doutora, nós estamos tomando uma aula aqui. É correto eu afirmar que a sua principal preocupação é a dislexia? É correto. Então, por gentileza, ensine-nos o que é dislexia. Dislexia é o tema, né, o que eu me especializei, é o que eu amo fazer, né, o que eu estudei todos esses anos. A minha tese de doutorado foi criar uma checklist, né, para professores de primeiro e segundo ano poderem identificar precocemente os sinais de risco nos alunos com dislexia. Né? Então, a dislexia, ela é um transtorno específico da aprendizagem. Então, neurobiológico, o que isso quer dizer? A criança nasce com a dislexia, não tem cura. Ela vai viver com a dislexia pela vida toda. Ela costuma se manifestar quando a criança vai ser cobrada de uma maneira formal na alfabetização. Então, quando ela entra num contato formal com a leitura e com a escrita, começam a aparecer as primeiras dificuldades, né? Quais sinais são anteriores a isso? Ainda na educação infantil, eu posso observar algumas dicas para pensar, nossa, será que é disléxico? A criança que tem dificuldade com rima. Então, se eu falo para ela, pão, mão, pé, qual não combina? Se ela não conseguir perceber que o pé não termina com ão, como as outras duas, isso é uma falha na habilidade fonológica. Entendi. Então, a gente já vai começando a perceber, independente dela ter um registro escrito, que alguma coisa está falhando. Ou se eu falo para ela, conta para mim uma palavra que começa com xi. Estou falando xi, eu não estou dizendo se é x ou se é h, é o som xi. E ela consegue me falar chinelo, ok. Agora, se eu começo a perguntar e vejo que ela não faz essa relação do som com as palavras, é uma falha na habilidade fonológica. Outra coisa que dá pra gente pensar desde o começo. Existe alguém na família que teve algum tipo de transtorno na aprendizagem? Que teve um TDAH? Né? Então você tem um irmão mais velho, um pai, um tio, um avô que saiu da escola muito antes, que teve muita dificuldade, que repetiu de ano. A gente sabe que muitas vezes, dependendo do meio socioeconômico em que nós estamos avaliando, essas pessoas não tiveram nem a oportunidade de se observar isso, né? Mas já aconteceram alguns casos de pais que se descobriram disléxicos no momento em que o filho estava sendo avaliado.
quando eu fui dar devolutiva para os pais explicando quais foram as inabilidades, por que ele era disléxico, o pai começou a chorar. Ele falou, estou me vendo como meu filho. Hoje eu acabei de entender que eu tenho dislexia. Um pai com 2 faculdades da área de exatas, né? E agronomia, se não me engano, era alguma coisa assim, né? O que aconteceu? Ele desenvolveu estratégias que mascararam a dificuldade, ele não ia conseguir fazer direito ou medicina, porque ele precisaria ler muito, e ele começou a buscar no passado dele todas as dificuldades que ele enfrentava. Bullying, né? Porque era aquela criança que os amigos riam, que nunca queria ler alto. Então, a história familiar positiva, que é o que a gente chama, é um forte indício, porque a dislexia tem um caráter genético e acomete mais homens do que mulheres, na proporção de 3:1. Não tinha nem ideia disso. Você sabe que uma vez, tem um professor amigo nosso, estava eu e o Léo numa reunião de começo de ano de escola, essas reuniões de planejamento, assim, e aí tinha ido lá no colégio, lá em Tupã, no Colégio Alta Paulista, umas pessoas para falar de dislexia. De repente, tá eu e o Léo aqui assistindo a reunião, ele falou assim, rapaz, eu sou isso aí. Ele falou desse jeito, ele falou, rapaz, ó, tá, estão falando da minha infância todinha aí. E ele é professor de física, porque realmente, no restante, ele sempre quis ficar distante. A dislexia é uma coisa que a gente tem contato, como é que eu posso dizer, quase que como uma coisa mítica. A gente não tem um acesso direto a como que isso funciona efetivamente no processo de desenvolvimento da pessoa. E aí as coisas chegam assim, você sabia que o Tom Cruise tem dislexia? Fala, tá, e pô, o cara é super famoso, ou seja, não atrapalha em nada, é tudo frescura. É nesse caminho que chega. Então, será que você pode falar pra gente assim, o que acontece com a criança, o que acontece com a pessoa, onde que a coisa trava, quais são as reais dificuldades? Eu não sei se eu me fiz claro, Sim. Porque é uma coisa muito nebulosa pra gente mesmo. A gente que é professor, a gente não tem formação, é incrível. Nenhuma. Zero. A gente é muito bom nos nossos elementos técnicos e a gente aprende na prática a lidar com a questão do carisma, o exemplo, a abordagem com o adolescente. Do restante, se ele está dormindo porque ele ficou jogando até tarde, ou se ele tem alguma coisa que está atrapalhando efetivamente ele, nós não temos condição alguma de saber. Então eu acho que isso vai ajudar muito o aluno, que é nosso aluno que está assistindo, as famílias, porque a nossa audiência ela é muito variada, né? Dos pais que estão assistindo, alunos, vestibulandos, universitários, é muito misturado. Então eu acho que isso pode ajudar todo mundo a ter uma noção do que é efetivamente. E eu acho que a nossa principal preocupação é de não deixar o aluno chegar até a idade dos seus alunos sem que isso tenha sido identificado e diagnosticado, né? Então, a orientação que eu sempre dou, no meu Instagram eu sempre falo isso, né? Não caia naquela fala, cada um tem o seu tempo, né? Não é bem assim que funciona, não dá pra gente ficar esperando o bonde passar, são nossos filhos. Nossa, eu falei isso muitas vezes na vida. Verdade. Porque Você reproduz, todo mundo fala. Porque é claro que... Eu falei também várias vezes. Ninguém vai se desenvolver ao mesmo tempo, mas existe uma curva ali, né? Se você saiu da curva, não é pra ficar esperando. Se a criança tá agora, né, no final do 2º ano, tá aí no final do 2º ano agora e não consegue ler frases, isso não é esperado. A pandemia não pode servir como justificativa para todos os atrasos da aprendizagem. Você tocou num ponto né? nervoso. Exatamente, porque hoje o que a gente tem? Ah, mãe, espera um pouco, pode ser a pandemia, mas pode não ser,
né? Então é melhor a mãe procurar um especialista para fazer uma avaliação. E eu vou contar uma coisa para vocês, né? Obviamente, depois da pandemia, eu recebi uma enxurrada de crianças na clínica, né? Infelizmente. Mas a maioria dos pacientes que chega não tem apenas uma dificuldade, eles realmente têm um transtorno. Talvez esses sinais do transtorno tenham se evidenciado por conta da pandemia e eles estão chegando, né? Mais cedo, talvez, né? Mas quais são as principais manifestações? Então, toda a dificuldade que persiste, e eu falo que o professor, gente, ele não acredita na capacidade que ele tem, o professor alfabetizador, porque ele sabe a criança que se diferencia das outras, ele consegue ver quando uma criança está mais atrasada. Tem um parâmetro muito grande de comparação na sala de aula, né? Porque são alunos na mesma faixa etária, do mesmo nível socioeconômico, então recebem a mesma estimulação. Então, se o professor percebeu que há uma dificuldade persistente, tem que acender a luzinha, né? Tem que chamar os pais, tem que encaminhar, precisa falar com a coordenação, não pode ficar deixando passar, esperando, vamos ver até o fim do ano, porque a criança perde um tempo precioso de estimulação. E ainda que não seja uma dislexia ou um transtorno da aprendizagem, ela precisa de uma intervenção. Então, mal não vai fazer, né? Ela vai receber um estímulo adequado e vai evoluir muito se for apenas uma dificuldade ou vai evoluir pouco se for realmente um transtorno. E o que eu vejo então? A criança que tem dificuldade, por exemplo, de aprender o alfabeto, de saber os dias da semana, isso oralmente, né? Dias da semana, meses do ano, então é orientação espacial, orientação temporal, manhã cedo, ontem, amanhã, à tarde. São crianças que, na escrita ou na leitura, têm dificuldade de ler sílabas simples. Ma, pa, bo, sabe aquelas palavrinhas? Bola, vaca, mala, né? Então a criança precisa ler essas palavras no primeiro ano, principalmente uma escola particular, né? Eu tenho crianças que chegam para mim agora no final do segundo ano que não estão lendo palavras de sílabas simples. Então não é normal, né? E aí a gente pensa, puxa, por que é que ninguém encaminhou antes? Por que não chegou antes? Agora, a dislexia, ela tem graus de comprometimento. Eu tenho os disléxicos mais leves e mais graves. Alguns vão se alfabetizar, porém vão continuar trocando letras sempre. E quais letras? Se eu falo da dislexia auditiva, são letras parecidas na hora de falar. Então, quando eu faço um ditado, a criança vai confundir. Por exemplo, chato e jato, faca e vaca, pato e bato. Então, é o PB, TD, FV, ch e j, que é o CH com o G e o J, K e G, o C com G. Então, existem alguns pares muito clássicos de letras que a gente percebe que a criança confunde. E na dislexia visual, são letras que ela vai confundir na hora de copiar da lousa. Então, letras que se assemelham visualmente. Por exemplo, o U com N, o O com o A. Então, ela se confunde e troca. E essas trocas são persistentes. Geralmente, a dislexia é mista. Então, vão aparecer os dois tipos. E a gente consegue ver de uma forma... Eu podia até ter trazido algum texto para vocês. No meu Instagram tem, se alguém quiser dar uma olhada lá, né? Aliás, fala o Instagram para todo mundo, facilitar o processo. O Instagram é @mariliaseno. Eu coloco, às vezes, algumas fotos de registro e escrevo, isso não é normal. Isso é dislexia, né? Das crianças que têm a dislexia mesmo. Para mostrar, para procurar, apresentar para os pais que quando isso é observado, tem que procurar ajuda, né? A criança com dislexia, ela vai ter sempre uma leitura disfluente. Então, é aquela leitura ou extremamente silabada, ou ela vai ler de uma forma um pouco mais fluente, mas ela vai pular palavras, trocar as palavras, pular linha, inventar palavras. E o que acontece? Ela não compreende o que ela lê, porque há uma demanda tão grande de esforço para ela transformar aquela letra visual no que ela está dizendo, que quando ela acaba de ler um problema matemático, ela não sabe o que ela leu. Então, a compreensão é muito prejudicada. Você falou dos seguidores, né, do vestibular, que estão em idade de vestibular. Para quem tem um laudo de dislexia,
Existe uma lei há muito tempo que os alunos que prestam Enem e vestibular, eles podem fazer provas diferenciadas. Então isso é lei, inclusive dá para colocar o atestado online no momento da inscrição. Para quem tem TDAH e dislexia, eles têm direito a um tempo maior de prova, eles têm direito a ficar numa sala separada, porque o barulho pode incomodar quem tem déficit de atenção, por exemplo. E o disléxico, ele tem direito a uma pessoa que se chama ledor. A pessoa vai ler as questões para ele. Justamente porque ele pode não compreender se ele tiver que ler, mas ele sabe todas as respostas. E uma outra pessoa que se chama escriba, que no momento da produção de texto vai transcrever tudo que for ditado. Porque se o disléxico escrever, quem for corrigir não vai entender nada e vai descontar nota pelas trocas. O que é proibido por lei desde o diagnóstico do 3º, 2º ano. Nossa, informação é importante demais, né? É revolucionário. É importante demais. Eu nunca tinha ouvido falar e lido com o vestibular desde 1998. E eu nunca tinha ouvido falar disso. É uma coisa que a gente tem que divulgar, porque tem muita gente que passa por esse tipo de situação e que pode ser ajudada, né? Sim. Porque é injusto, né? Com certeza. Ter as notas. Eu tenho alguns pacientes do 5º, 6º ano, pré-adolescentes ou adolescentes, né? Que as escolas, elas precisam fazer adaptações curriculares. O que significa isso? Em novembro do ano passado, saiu a Lei 14.254, que diz respeito à inclusão dos alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos da aprendizagem. No caso, esses outros transtornos são a descalculia e desortografia, né? Essa lei, ela obriga as escolas a tomarem algumas providências, porque o que acontecia? Em 2008 nós tínhamos a educação especial, que foi o boom, né, do momento. E agora tem um atendimento educacional especializado, então crianças com altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento, que é o autismo, e deficientes, ficaram agrupadas, chamado de AE, o atendimento educacional especializado, era obrigado a ser oferecido a eles como uma intervenção individualizada no contraturno escolar, né? Só que nós tínhamos os outros alunos, além deles, que não estavam explícitos dessa legislação, né? E aí o que acontecia? Os diretores falavam assim, quando você pedia modificações para um disléxico: mas ele não faz parte do público-alvo da educação especial. Só que quando a gente fala em inclusão, isso é muito maior do que o público-alvo da educação especial, né? A inclusão é para todos, isso é Constituição Federal, né? Então, a partir do momento que veio essa lei, não tem mais desculpa, né? Isso é para qualquer tipo de escola, pública, particular. Então, a partir do momento que essa criança está em avaliação profissional e especializado, porque a gente não pode também cair naquela banalização de que qualquer profissional vai emitir ali um parecer e a escola vai ter que acatar. Os profissionais que emitem um laudo técnico precisam ter uma formação para isso, né? Quando a gente faz um relatório, o paciente está em investigação, a escola já precisa adaptar o currículo dele. O que significa adaptar o currículo de uma criança com dislexia? As mesmas ajudas que eu falei para vocês do Enem e do vestibular, essa criança tem direito na escola também. Uma criança, 4º, 5º, 6º ano, que tem suspeita de dislexia e está em investigação, ela vai estar trocando várias letras na hora de escrever. A escola não pode descontar nota por isso, porque senão ela nunca vai ter a possibilidade de tirar nota 10 como os outros, né? As letras, a fonte, o tamanho da fonte tem que ser aumentado para facilitar a decodificação dela. O espaço entre as linhas tem que ser maior. Então tem uma série de ajustes que não são receitas, porque dependendo da criança é de um jeito ou de outro, mas existem algumas que são incomuns para todo mundo, né? Isso eu digo, são coisas simples, né? A escola precisaria saber a partir do momento que tem uma lei. Um exemplo que eu vou dar. Tinha um paciente, primeiro colegial, né? Primeiro ano do ensino médio, deixa eu mudar a fala, que aparece a minha idade, assim. E aí eu pedi para a escola, ele estava em avaliação, para deixar ele consultar a tabuada. E a escola me questionou,
né? Estava em investigação e eu desconfiava de uma descalculia. Uhum. Aí eu falei para a escola assim, você já percebeu que ele tem 15 anos e não consegue fazer 3 vezes 3? Ele não tinha nenhum déficit intelectual. Por que ele não conseguia fazer 3 vezes 3? Porque ele tem descalculia. Descalculia, eu tenho uma falha na minha memória, que eu não vou decorar fórmulas matemáticas, resultados de tabuadas, nunca, né? E ele conseguia compreender o conceito do que ele tinha que desenvolver. Só que se ele não soubesse a tabuada, ele não conseguia prosseguir. Por que é que eu vou impedir o meu aluno de prosseguir no raciocínio do que realmente está sendo exigido no ensino médio, porque ele não tem o conhecimento que ele deveria ter adquirido no quarto, quinto ano? Uhum. Né? Então, as crianças os meus pacientes, né, que têm a suspeita de descalculia, têm que olhar na tabuada, sim. E isso é a lei, é a adaptação curricular. Sim. É muito. Deixa eu só fazer uma outra. Porque eu tenho um comentário assim. Tem uma escola que eu trabalhei, não trabalho mais nela, mas que me deixava muito chateado, porque eu recebia comunicados da direção assim: professor, temos um aluno X e este aluno é autista. Prepare uma prova especial para ele. Como? Eu não faço ideia. Aí depois vinha, professor, temos um aluno que faça algo. Pois Jesus amado, eu não tenho noção. Então é muito importante a família saber que quando ela vai procurar uma escola particular, uma escola pública, de que ela precisa ter noção do que ela vai cobrar, porque senão fica realmente essa cobrança em cima do professor. Como que faz? Eu sou cientista social, especializado em política. Como que eu vou saber? Né? Então, você está falando coisas que, pô, nós estamos aprendendo muito. Foi aquilo que eu disse, está sendo uma aula. Muito. E como é difícil passar para o ambiente escolar e familiar a importância desse tipo de coisa. Porque, gente, para chamar um aluno de vagabundo, é assim, ó. É assim. E essa coisa não efetivamente é uma realidade, né? Na verdade, eu dou formação em várias escolas, mas confesso que muito mais fora de Marília do que em Marília, né? Várias prefeituras municipais, então agora mesmo estou fazendo com a Secretaria Municipal de Tupã, por conta da legislação, então eles querem saber como efetivar isso na prática, né? Então, infelizmente, não são muitas pessoas que demonstram interesse. Há alguns anos eu me oferecia para ir dar palestras nas escolas, porque a gente via as dificuldades encontradas por essas famílias. Agora eu não me ofereço porque não tenho mais tempo, né? Então, mas assim, e a gente via que realmente não tem uma abertura, né? Parece que realmente tanto faz, infelizmente. Porém, não tinha a lei. A partir do momento que tem a lei, e é o que você falou, vocês não têm que saber fazer uma adaptação curricular, né? Vocês têm que saber cada um o seu quadrado. Você sabe da sua aula, o outro profissional sabe fazer outra coisa. Algumas escolas têm profissionais responsáveis pela educação especial, né? Que deveriam, em conjunto com o professor de cada matéria, pensar nessa dinâmica dessa prova. Mas não é sempre que acontece. E a gente vê uma dificuldade muito grande das crianças quando elas saem do 5º ano e vão para o 6º ano. Quando aumenta o número, o leque de professores e, obviamente, ela fica totalmente perdida. Né? Porque antes disso ainda é mais fácil. Quando a gente tem um professor no 3º ano que assume todas as disciplinas, é mais fácil até de fazer a adaptação curricular. Agora, se eu for fazer uma adaptação da matéria de vocês, eu também não sei. Né? Eu preciso entender, né? Mas as provas orais também são uma opção de fazer perguntas oralmente e a criança responder, porque o meu objetivo é me assegurar que ela aprendeu o conteúdo. Se ela está expressando aquilo oralmente ou por escrito, não deve fazer diferença se lá no vestibular ela vai poder fazer assim, né? Então a prova oral também é um direito. Você sabe, Marília, que tem uma coisa que em particular me angustia sobre esse assunto, e ao Carlos também, porque nós já conversamos sobre isso, que é o seguinte: às vezes você entra numa sala que tem 40 estudantes, 45, 50. Aí no planejamento, ou ali no background, fala assim: olha, a Maria, o José, o não sei quem, não sei o quê,
tem esse aquele problema. No entanto, eles estão na sala porque eles precisam de inclusão. Parênteses. Isso não é inclusão, no meu modo de entender. Porque está pegando pessoas que têm uma demanda cognitiva própria e tentando diluir elas numa massa de pessoas, e aí fica um acordo medíocre. A escola parece que está tecnicamente dando conta do recado, mas não está. A impressão que eu tenho é que às vezes a própria família é leviana e a gente fica sem ter a menor condição de fazer nada. Por exemplo, este ano eu estou dando aula num lugar, em outra cidade, e eu tenho um estudante que eu não sei por que razão ele não pode ter contato com som acima de X decibéis. Eu falo alto, minha voz é grossa, eu sou barítono. Dependendo do jeito que eu imposto a voz, porque a sala é grande, ele tem problema. E assim, e o que eu vou fazer? Porque se eu não falo alto, a pessoa do fundo não escuta. E todo mundo tem direito a ter acesso à oralidade. Então, o que eu queria te perguntar? Inclusão de verdade para fazer, como que faz, do ponto de vista prático? Agora eu vou dar uma resposta ao meu ver. Ao meu ver, a gente teve aí em 2010 a questão forte, né, da inclusão, onde as crianças que iam na PAI acabaram indo para o ensino regular, e foi tudo muito de repente, né, sem que se preparasse o ambiente, o professor, então era proibido negar a matrícula e o acolhimento, né? E aí, como se isso fosse garantir a inclusão, da forma como você falou, né? Então, eu dividir o mesmo espaço físico entre os alunos não quer dizer que ele está sendo incluído, né? Justamente. Não é porque ele está ali dentro da sala de aula que ele está sendo respeitado com suas diferenças, né? Habilidades e inabilidades. Então, isso foi um tema bastante delicado. Eu vou dar um exemplo, né? Na minha área, uma criança surda que eu digo, surda é uma coisa, deficiente auditivo é outra, tá? O deficiente auditivo usa o aparelho, pode escutar, surdo é que faz uso de libras, se comunica por gestos, ou ainda nem aprendeu os gestos, ele não ouve nada, ele não tem um resíduo auditivo, ele não tem um aparelho auditivo, mas ele tem que estar dentro de uma sala regular. Antigamente, eles tinham as salas especiais, onde todos os iguais nessa necessidade estavam reunidos e tinham uma professora que sabia Libras. Então, ela permitia que eles acessassem o conteúdo e eles, entre eles, se socializavam, né? Eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu vivi. Então, uma criança que usa Libras, minimamente, está aprendendo dentro de uma sala de aula regular. O que ele fazia o dia inteiro lá? Chorava e dormia, né? Porque ele não conseguia nem falar para a professora, se expressar, que queria ir no banheiro. O que ele estava fazendo naquela sala? Nada. O que ele estava aprendendo? Absolutamente nada, né? Então, qual o benefício dele estar sentado entre os demais, né? Porque o sistema, porque na minha ficha, na burocracia, no administrativo, eu escrever, tem um aluno incluído, né? Mas e esse aluno? Né? A que preço ele está ali incluído? Então, eu acho que existem casos e casos, né? A gente vê também crianças com disfagia, que é dificuldade para deglutir, frequentando salas de aula e no momento do recreio, uma cuidadora alimentando essa criança sem ter a menor noção que ele pode ter um engasgo com um líquido, aspirar e virar óbito no meio da escola, né? Porque ela não tem esse conhecimento, né? Mas, meu Deus, será que ninguém entende que aquela criança não deveria estar sendo assistida daquela forma, né? Uma criança com paralisia cerebral está na escola, mas ele precisa socializar. A escola não é um ambiente só para socializar, é um ambiente para aprender, porque socializar, ele pode socializar no clube, na praça, na igreja, em vários outros lugares, até mesmo sem estar exposto, né, com relação aos demais colegas e com relação ao professor, né, que não vai conseguir corresponder e que sente aquela sensação de fracassar muitas vezes, né, e muitas vezes não é porque ele não tenta, né, mas se eu tenho um autista grave na minha sala de aula,
que eu não tenho alguém para me auxiliar ali no manejo, na aprendizagem dele, nos momentos de surto dele, o que eu vou fazer se eu tenho mais 35 alunos? A quem eu atendo? O que eu faço? Exatamente, é né? difícil demais. Eu também não estou ferindo o direito dos outros de aprenderem, né? Então eu acho que isso é adaptação mesmo, né? O plano de ensino individualizado. Por que não alguém pensar que esse aluno pode ser retirado em alguns momentos, né? Então vai cantar uma música muito alta, o autista não pode ouvir muito barulho. Vamos propor uma outra atividade para ele, num lugar diferenciado, onde vou respeitar as suas necessidades e conseguir desenvolver a atividade com a sala, né? Mas isso é muito difícil porque é individual. Cada um precisa de um ajuste específico. Eu trabalho em uma escola em específico que tem esse trabalho desse jeito. Então, tem um profissional específico para cada situação. Já chegou de ter numa sala de aula 5 alunos com demandas diferentes, 5 acompanhantes diferentes para atender as demandas cada um de um aluno nos momentos específicos. Isso era bem interessante. Mas eu vou contar uma história que me lembrou assim, uma verdadeira loucura. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com um colega meu de outra cidade. Ele chega para dar aula, primeiro dia de aula, bom dia, sou fulano de tal, vou dar tal matéria e vambora. E vamos trabalhar. E de repente tem um menino olhando para a parede. O menino não olhava para o professor, o menino olhando para a parede. E o professor foi começando a ficar incomodado com aquele negócio. Ô menino, olha para mim. E o menino olhando para a parede. O professor, na hora, deu um esporro no moleque, pôs o moleque, queria que o moleque saísse da sala, o menino era cego e tinha dificuldade para ouvir, por isso que ele estava virado para facilitar. Mas ninguém falou pro professor. Ninguém falou, e o cara passou aquele caramba, aquela vergonha, aquele constrangimento, porque ninguém chegou para ele e disse, professor, tem um menino lá, ele vai ficar assim porque ele tem essa necessidade e tal. Difícil, hein? E aí como que faz? É uma verdadeira loucura. Eu acho que a gente... nós vamos ficar 3 dias aqui desabafando. Porque você não tem noção de quanto... A gente viaja junto algumas vezes na semana. Quantas vezes a gente fica angustiado e comenta e como que faz e como que vai resolver. Porque é uma verdadeira loucura. Eu acho que a ideia da inclusão, ela é muito importante. Mas como muita coisa no Brasil, fica mais bonito no papel do que na hora de fazer. Na prática é embrionário ainda, tem muito que melhorar. Não se dá o verdadeiro valor e a verdadeira atenção. Mas eu queria fugir um pouquinho do script de novo e falar sobre uma outra coisa. Que nós convivemos bastante, que é a questão do déficit de atenção. Porque chega muitas vezes para nós, professores, assim, fulano de tal tem laudo, e é exatamente assim que se diz. Tá, e aí, o que a gente faz? Quando vier a prova dele, você dá média e tora o pau. É isso. Eu vejo isso também. E aí, você fala, tá, o que você vai fazer? Como lidar? Ele disse que foi diagnosticado a possibilidade de déficit de atenção em mim também. E assim, nossa, é difícil. Só que você vai passar... Eu sou da época que minha mãe resolveu isso na porrada. Né? Você vai fazer 1 milhão de vezes e apanha e tal, e vai que vai. E a vida seguiu. A gente vai criando mecanismos com traumas homéricos, né? E vai aprendendo a lidar. Só que a gente nunca quer passar isso adiante. Eu me lembro certa vez, eu estava estudando com minha filha e ela era criança. Ela também está no 3º colegial lá no Cristo Rei, tem a mesma idade, tem 17 anos. E eu estava explicando para ela um conteúdo e de repente ela estava olhando para o céu, viajando. E eu dei um tapa na mesa, presta atenção! Aí ela falou para a mãe dela, eu não quero mais estudar com o pai não, o pai é muito bravo e tal. Quer dizer, eu não consegui lidar
com essa possibilidade. Como que a gente, em linhas gerais, consegue ver que um aluno pode apresentar algum sinal assim para a gente pedir ajuda? Porque às vezes a família não sabe, o aluno não sabe e a gente também não sabe e vai passando. Se a gente conseguir olhar alguns sinais, igual você falou da dislexia, como que a gente pode alertar, chegar na coordenação e falar, ó, dá uma olhada naquela criança ali, dá uma olhada naquele adolescente, que seria interessante. O déficit de atenção, ele é um pouco mais difícil, né, da gente perceber, porque é uma questão comportamental, né? Existem algumas características, às vezes, que se refletem na aprendizagem, e aí quando isso acontece é o fonoaudiólogo que ajuda a diagnosticar, mas quando ela se mantém nas questões comportamentais, é o psicólogo que vai fazer a avaliação neuropsicológica. Mas o déficit de atenção também é uma característica genética, então possivelmente alguém na família também tem. Também é mais incidente no homem, né? Mas é aquela criança que muitas vezes eu acho que é mais fácil de ser percebido em casa. A gente chama de TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividades. Só que o TDAH pode ser só um déficit de atenção, só a hiperatividade ou os dois juntos. Então a gente tem aí um leque com 3 canais, né? Quando é hiperatividade, é mais fácil de perceber, porém, muitas vezes é uma criança que não tem limites. E aí a gente cai naquela, mas será que o pai pede para parar? Será que tem educação, né? Será que o pai tá atento? O déficit de atenção, a gente repara que é aquela criança que vive no mundo da lua. Só que dentro de uma sala de aula é difícil vocês fazerem isso. Em casa é mais perceptível. É aquela criança que começa a fazer uma atividade, daqui a pouco passa uma mosca, ela está perdida na mosca. Tocou o telefone, ela vai para o telefone. Tudo é motivo para ela sair do foco. Ela não consegue manter a atenção sustentada, que é o que a gente chama, durante uma explicação. Começa uma leitura, não consegue finalizar. Essa é a coisa mais normal do mundo. É o que mais tem. Tem muito, muito. Mas tu pode falar que é para mais da metade. E aí é muito difícil, né? Porque alguns não são uma condição neurobiológica mesmo, né? Alguns é uma característica da pessoa. Então tem um limiar ali que a gente precisa tomar cuidado, né? E na escrita, o déficit de atenção, ele tem muitas manifestações parecidas com a dislexia visual. Então a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial aí, porque é aquela criança que não corta o T, que não põe o cedilha embaixo do C, porque passa. Não usa vírgula. Ixi, Carlos Roberto. Não acentua nenhuma. Ponto final não existe. Vai que é uma benção. Poesia, licença poética. Eu tô tendo também, Marília, a impressão recentemente muito forte de que o atual contexto tecnológico tem atrapalhado o lado cognitivo das pessoas, sobretudo da criança e do adolescente. Por quê? Ele tem se habituado a usar a rede social numa intensidade tal de adicto. Ou seja, ele está viciado na tela do celular, no Black Mirror. Às vezes, eu te juro por Deus, eu reparo, ele não tá vendo nada, ele só tá... Não dá nem tempo. Então... E quando eles tiram foto da lousa para ficar copiando no celular? Não dá... A lousa tá lá gigante. Pega o celular, tira a foto e fica... Para copiar no miudinho. E a impressão que... Eu posso estar falando uma besteira técnica, teórica e tudo. Mas a impressão que eu tenho é que o contexto tecnológico fez mal no processo de ensino e aprendizagem, de modo a desenvolver nas pessoas o tal do déficit de atenção. E eu acho que muita ansiedade também, né? Porque a gente vive aí num mundo de imediatismo. Então, a criança quer a resposta, tá lá na hora. Ela tem tudo à mão, tudo na hora. Né? Então, quando ela não consegue, né? Ela fica agitada, ela desenvolve outros comportamentos. Por exemplo, o uso de tela no desenvolvimento da linguagem oral, porque as crianças hoje aprendem a fazer assim com o dedo antes de falar. Sim. Né? Então, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Pediatria, ela proíbe o uso de eletrônicos em crianças com menos de 2 anos. Aqui as pessoas usam para ela assistir tablet enquanto almoça, janta, né? Então, é claro que é um recurso, não estou dizendo para não ser usado, mas tem que ter um limite, né? Ele não pode ser substituído ao pai ou à mãe ou a uma conversa, sentar no chão, brincar, contar uma história. Por isso que a gente tem também esse número aumentado de crianças com atraso na fala, né? Crianças que chegam na clínica aos 3 anos com a mãe às vezes achando que é um autismo, mas não é uma falta de estimulação.
fica o tempo inteiro com a babá, ou não vai na escola, porque a escola é importantíssima, né? Porque ali ele tem que se fazer ser compreendido, senão... Passa. Né? Não, e sabe o que eu fico pensando? E a minha graduação foram 5 anos, o mestrado foram 3, são 8 anos na Unesp. Eu nunca soube nenhuma vírgula disso e eu vivo profissionalmente de conhecimento e educação. Esses dias, isso é bizarro, porque faz parte do nosso dia a dia prático. Esses dias a gente está em outra cidade dando aula, tem 2 professores que sentam conosco na mesa de café e os 2 têm filhas de menos de 1 ano, vai? Um professor falava assim, ó, a minha filha, ela não tem acesso a telas, porque a gente está fazendo nela um processo de educação de tal modo a protelar essa coisa da tecnologia, do entretenimento, da imagem, desse tipo de radiação. O outro falava justamente o contrário. A minha filha fica na tela sim, vendo a galinha pintadinha, porque os nossos horários isso e aquilo. E assim, esse assunto, me parece, que não é um assunto simplesmente da deliberação pessoal de cada um, é um assunto técnico do cognitivo do ser humano. Porque se fica no achismo, Agora, você onde imagina, que vai sair? essa é a conversa de 2 professores. Não é a conversa de 2 pessoas que não têm a menor noção. E é curioso como vai de 0 a 100, como diverge, né? Então, precisava, talvez através do instrumento da lei mesmo, do Congresso, de introjetar esse tipo de conhecimento na graduação. Porque é impressionante que nós não tenhamos tido esse tipo de coisa, né? Marília, a gente daqui a pouco vai fechar tanto, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos supor que amanhã ou depois eu seja pai, e aí meu filho ou filha tenha dislexia. Você falou que é uma coisa que não tem cura, que vem na genética. Mas como é que trata? Quando os pais chegam procurando uma avaliação, a gente vai fazer a anamnese, né, que eu expliquei para vocês, e vamos aplicar alguns protocolos padronizados, por isso que é importante que o profissional seja especializado. Eu recebo alguns pacientes que ficaram 2, 3 anos em intervenção com profissionais que nem levantaram uma hipótese de dislexia. E aí não evoluiu, né? E aí de repente chega e perdeu-se 3 anos, um tempo precioso, para essa criança melhorar. Ele passa por avaliação e vai fazer um tratamento. Esse tratamento a gente vai estimular, dependendo do que ele tem de inabilidade, para diminuir essas trocas na escrita, aumentar a velocidade de leitura. Então nós vamos estimular ao máximo para ver o quanto ele consegue responder ao tratamento. Vai chegar um momento que ele vai estacionar. A gente vai até o limite dele. Isso pode ser em 1 ano, isso pode ser em 2 anos. Enquanto a criança está apresentando progresso, a gente tem que investir, né? É claro que se for um tratamento a longo prazo, você dá uma alta de uns meses para descansar, né? Ela precisa disso, também a família cansa. Às vezes está em mais de um profissional. Mas aí o que é o mais importante? Desenvolver a parceria com a escola, porque a partir do momento que eu consigo que a escola entenda que ela também tem um papel naquilo e que ela passe a oferecer as provas adaptadas, mas não mandando dar a nota na média, né? Porque o laudo não é esse o objetivo dele, é o contrário, né? O pai não deveria levar o laudo para a escola e falar, não, mas eu escuto isso, viu? Não, eles falaram para não me preocupar com a nota, porque ele vai vir sempre na média, né? Mas não é essa a questão. A gente quer os mesmos direitos que todo mundo, mas não que passe ele por passar, né? É para cobrar o conhecimento também. A partir do momento que a escola desenvolve essas ferramentas e compreende isso, a criança ou já adolescente, né, vai estar incluído de uma forma efetiva. E aí não precisa mais do apoio do terapeuta. Né? E sabendo dos direitos dele no Enem, no vestibular, ele já desenvolveu estratégias próprias para lidar com isso. Provavelmente ele não vai escolher uma profissão que demande tanta leitura, mas isso nenhum de nós, né? A gente acaba indo por um caminho que a gente prefere, do que é mais fácil para nós, para cada um. E aí ela recebe alta do tratamento. O tempo de duração depende de cada um. Entendi. Né? Quando eu faço uma avaliação em uma criança, eu preciso ficar com ela durante 6 meses. Isso é de acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Médico, porque antigamente o que acontecia? A mãe chegava com a queixa no médico, saía com o laudo. Né? Ai, meu filho tem TDAH, meu filho tem dislexia. Hoje não, ele chega ou por meio do médico ou por demanda da família, ele precisa ficar comigo 6 meses
em intervenção para eu monitorar o progresso dele. Quando finalizar os 6 meses, eu posso virar para a mãe e falar: é dislexia, não é dislexia. E aí a gente vai pensar em como é o tratamento dali para frente. Porque dependendo do que acontece também, acabam dopando as crianças, né? Porque o que a gente vê também de criança que não precisa ajustar o remédio porque está dormindo muito, está dormindo pouco, ó, tem que ir, é só remédio, e remédio é remédio. Isso é outra coisa difícil. A gente está indo para os finalmente, e você trouxe aqui um vasto material de sua autoria. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse material, sobre algumas abordagens, destacasse um pouquinho esse seu trabalho de autora. Né? Legal. Eu acho que isso é bem interessante. Eu trabalhei muitos anos com editora, com produção de material. Eu sei que dá um trabalho gigantesco. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre a sua obra. Dá um trabalho e não dá dinheiro, né? Exatamente. O autor não ganha nada. Exatamente. Agora o editor. Bom, tudo que eu desenvolvi aqui é pensando realmente na prática, né? Na prática escolar, um material de fácil acesso, de uma linguagem simples, didática. Esse primeiro que eu desenvolvi, a entrevista estruturada para professores, é uma anamnese, que é o que eu falei para vocês, uma entrevista, só que com um roteiro para o professor fazer, né? Ou psicopedagogo na prática clínica, para profissionais que não têm experiência com essa entrevista, para saber que caminho tomar para abordar os pais e entender o que acontece com a criança, né? Este outro aqui é o PAPA, Protocolo de Avaliação das Habilidades Preditoras da Alfabetização. Ele é indicado para professores ou terapeutas, psicopedagogos, aplicarem em pacientes ou alunos nos anos iniciais ou na educação especial. Ele vai pesquisar justamente os conceitos que a criança precisa ter ao começar a se alfabetizar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma criança que não sabe quantidade, cor, forma, tamanho, orientação espacial, como a gente falou, que não tem conceitos anteriores, ela vai apresentar dificuldade no momento de alfabetização, né? Se ela não sabe o que vem antes e depois, como que eu vou mostrar para ela que o P e o Q são diferentes? Porque no P eu tenho a bolinha do lado esquerdo e ao contrário, no P do lado direito e no Q do lado esquerdo, né? Então, se ela não tem esses conceitos anteriores, fica difícil dela visualizar no abstrato, né? Então, ela precisa ser trabalhada no concreto. E esse livro, o objetivo dele é dos professores entenderem de onde começar, de onde partir o meu planejamento pedagógico para as crianças de educação especial ou na prática clínica mesmo, né? E esse é o que eu sou apaixonada, né? É o Mateus no Mundo da Dislexia. Na verdade, ele é um manualzinho para pais, professores. Ele conta a história de uma criança que tem muita dificuldade na escola e quando ele descobre que ele tem dislexia, para ele é um alívio, porque ele consegue explicar tudo aquilo que ele vivenciou, né? Que ele achava, não acreditava em si mesmo, tinha prejuízo na autoestima e de repente veio uma resposta. Eu não sou burro. Tem uma explicação, não é porque eu não quero, não é porque eu não me esforço. Então aqui tem as manifestações, as trocas mais comuns, algumas adaptações curriculares e nós estamos lançando um curso sobre esse livro para pais e professores. Daqui uma semana, uns 10 dias vai estar no Instagram. A gente vai colocar um preço bem acessível, que é para os pais conseguirem identificar essas manifestações nas crianças. Bom demais. E esse livrinho ele é um e-book gratuito também, pode ser baixado, né? Tem mais de 8.000 downloads em mais de 12 países. Legal, né? Então ele está disponível também gratuitamente. Esses outros materiais, quem tiver interesse, consegue por onde? Vende na Amazon, é só digitar o nome dos livrinhos, tem na Amazon. Né, também. Isso, ou se colocar o nome do livro e da autora, acho que aparece no Google. Ok. Muito legal. Bom, você quer passar uma mensagem, um último recado? Abre o seu coração, fala pra galera aquilo que te deixa, que te motiva, que te faz andar.
Eu acho que uma mensagem legal, na verdade, é para os pais, né, procurarem o quanto antes uma avaliação, se entenderem que o filho tem uma dificuldade persistente na aprendizagem, porque não é um caminho fácil, é árduo para essas crianças, e quanto antes esse processo se iniciar, melhor para o futuro da criança, tanto emocionalmente como pedagogicamente. Então, muitas vezes os pais atribuem essa dificuldade a uma preguiça, a uma falta de vontade, e pode não ser nada disso, né? Uhum. Você tem razão. Muito bom, muito bom. Só posso agradecer a aula que nós recebemos aqui. Para nós, tenho certeza, de grande valia e uma honra recebê-la aqui. Agradeço demais a sua presença. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço pela Obrigado, oportunidade. Meu primeiro podcast. Olha, volte sempre que quiser. E foi um prazer conversar com vocês também, compartilhar as histórias que vocês trouxeram. Eu estou à disposição também. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Gente, forte abraço. Curta, comenta, compartilha. Se quiser vir brincar com a gente, estamos abertos para negócio. Cola aí. Grande abraço, Obrigado. galera. Falou!